Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto estudo bíblico do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. E nesse quinto estudo bíblico do ano de 2025, estudaremos na nossa quinta aula de hoje sobre a humildade cristã. A humildade cristã é uma virtude fundamental no cristianismo, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Vejamos nessa nossa quinta aula de hoje do estudo bíblico alguns aspectos chaves sobre a humildade cristã. Primeiramente, no primeiro tópico, vamos estudar sobre características da humildade cristã. No segundo tópico, vamos estudar sobre benefícios da humildade cristã. E no terceiro e último tópico, vamos estudar sobre exemplos bíblicos da humildade cristã. Começando pelas características da humildade cristã. Como primeira característica da humildade cristã, nós temos reconhecimento da própria limitação. Como segunda característica dessa humildade cristã, nós temos dependência de Deus. Como terceira característica, nós temos simplicidade e modéstia. Como quarta característica, nós temos respeito pelos outros. Como quinta característica, nós temos disposição para aprender. Como sexta característica, nós temos ausência de orgulho. E como sétima e última característica da humildade cristã, nós temos serventia. Então, essas são as 7 características da humildade cristã. Vamos agora para o segundo tópico da nossa aula de hoje, que agora vamos falar sobre benefícios da humildade cristã. Como primeiro benefício da humildade cristã, nós temos a aproximação de Deus. Como segundo benefício, nós temos crescimento espiritual, mencionado lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Como terceiro benefício dessa humildade cristã, nós temos harmonia nas relações, mencionado na Bíblia Sagrada, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3. Como quarto benefício, nós temos sabedoria, mencionado lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7. Como quinto benefício dessa humildade cristã, nós temos paz interior, mencionado lá no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Então, esses aí são os 5 benefícios da humildade cristã. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa aula de hoje: exemplos bíblicos da humildade cristã. Como primeiro exemplo bíblico da humildade cristã, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Como segundo exemplo bíblico dessa humildade cristã, nós temos Moisés. Como terceiro exemplo bíblico, nós temos Davi. Como quarto exemplo bíblico, nós temos Paulo. Como quinto exemplo bíblico, nós temos Ruth. Como sexto exemplo bíblico dessa humildade cristã, nós temos Esther. Como sétimo exemplo bíblico da humildade cristã, nós temos Zaqueu. Como oitavo exemplo bíblico da humildade cristã, nós temos Pedro. E como nono exemplo bíblico da humildade cristã, nós temos Abigail. E como décimo e último exemplo bíblico da humildade cristã, nós temos José. Vamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. O que nós aprendemos com esse tema de hoje sobre a humildade cristã? O que aprendemos é que temos que ter práticas para cultivar a humildade cristã através da oração e meditação da palavra de Deus,
do serviço aos outros, do reconhecimento dos erros, do agradecimento, do silêncio e busca e da busca de orientação espiritual. Então essa foi a nossa aula de hoje, aula número 5 do nosso estudo bíblico, onde na aula de hoje estudamos sobre a humildade cristã. Agradeço a todos que acompanharam mais uma aula do nosso estudo bíblico e espero contar com todos vocês na nossa próxima aula, que será a aula número 6, onde estaremos estudando na próxima semana sobre o tema o que é o discernimento bíblico. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula do nosso estudo bíblico, se Deus assim nos permitir.